E me diz uma coisa, o que é o amor pra você? Eu também já fiquei praticamente sem resposta pra essa pergunta, tá? Ou às vezes a gente acha que pega como um misto de muitas coisas, né? E às vezes até é uma coisa que nos traz, na verdade, lembranças ruins. Tem gente que, ao pensar em amor, na verdade, pensa numa coisa ruim, né? Que na verdade o amor, ela é um dos principais, eu acho que é um dos principais atributos de uma comunicação assertiva, que é o assunto que a gente tá falando aqui. A comunicação e o amor tem tudo a ver e eu vou te mostrar hoje, tá? Eu vou falar um pouco hoje. Eu escrevi em texto, aí eu acabei guardando o meu texto e essa aula de comunicação assertiva tá inteira no livro 3, mas eu não vou postar o texto, eu vou falar aqui pra vocês. A nossa comunicação, ela tem tudo a ver com o amor. E é louco um pouco essa associação. A gente tá falando sobre comunicação assertiva durante essas últimas semanas. A gente tá falando sobre como tu não sair sempre perdendo, como tu não, sabe, nas relações interpessoais, relação com pessoas, sabe, no nosso cotidiano, como a gente não sair sempre perdendo, sempre mais desgastado, né? Ou a gente não consegue se dar a entender, a gente fala, só que parece que as pessoas não conseguem entender aquilo que a gente tá falando, a mensagem que a gente tá querendo passar pra elas, sabe? Isso é muito comum de acontecer, sabe? Isso é muito comum de acontecer. Então, eu vou te falar porque o amor tem tudo a ver com a comunicação assertiva, com uma comunicação mais assertiva. A gente já falou sobre a personalidade, né? Que é um dos pilares da comunicação assertiva, se a pessoa é mais introvertida ou extrovertida. Nós já falamos dos 4 temperamentos que a pessoa pode ter. Isso pode ter. Isso ajuda na comunicação. Quando tu vai comunicar com a pessoa, tu se conhecer e tu saber também ler aquela pessoa e saber entregar uma comunicação mais assertiva para ela através do espelhamento, né? Lembra que a gente espelha o que a pessoa tá fazendo e a gente faz parecido com ela para ela ter mais facilidade para acompanhar o nosso raciocínio, o que a gente está querendo falar para ela. Essas são 2 coisas maravilhosas. A terceira coisa é a identidade. Então, a primeira coisa é personalidade, temperamento e identidade. Essas são 3 coisas que eu particularmente que uso muito quando eu vou falar com qualquer pessoa para minha comunicação ser o mais clara, o mais direto, o mais objetivo, o mais assertiva possível e assim eu conseguir dela as coisas que eu preciso e também posso ajudar ela a me ajudar. Nossa, não, mas isso é ser ruim, não. É tu ajudar a pessoa a tomar a melhor decisão. Porque muitas vezes é fazer um negócio com você, é ajudar você, é seguir você, sabe? É entender, pelo menos, é parar um pouquinho pra entender o que você tá querendo falar pra ela. Aí se ela não concorda, daí é consequências das ações dela, é com ela, sabe? Comunicação assertiva. Essa é uma das aulas da jornada VSF, pra você voltar a ser foda, voltar a ter aquele brilho no olhar, né? Coisas que a gente perde, né, pô? Coisas que a gente perde com a porrada, com as porradas que a vida nos dá, sabe? Comunicação assertiva é importantíssimo, uma das coisas mais importantes que já aconteceram comigo, sabe? Uma das habilidades mais importantes que eu já tive, sabe? Que já vieram até mim. Então vamos lá. Se o amor tem a ver com a comunicação assertiva, qual que é a relação que o amor tem com a comunicação assertiva? E para te falar isso, eu vou te falar rapidinho de uma experiência que eu passei quando eu aprendi sobre ágape. Arão, o que que é ágape? O que que tem a ver com amor e comunicação assertiva? Quem me ensinou isso foi o Kurt. Sabe o Kurt? Nirvana e tal. Tinha um mochileiro que o apelido dele era Kurt. O cara, ele era descoladaço. Vendia, acho que tem gente que chama de bugiganga, né? Vendia bugiganga, anel e parada de hippie, sabe? Como é que chama? Miçanga. Minha mãe chamaria de miçanga. Vendia miçanga. Só que ao contrário de, às vezes, alguns mochileiros que o cara veio, que o cara parece ser meio pobrinho, meio cansado, meio fudido, o Kurt, ele era um cara presença. Parecia o Kurt Cobain, por isso foi o apelido, sabe? Loirinho, tinha aquele cabelinho.
presença, comunicativo, sabe? Vendia bem, então ele viajava pelos lugares, muitas vezes até em hotel, parada assim. Ele vendia muito, ele conhecia muita gente. É um cara que parecia que, sabe uma alma antiga? Já conheci alguém que parecia que tinha alma antiga? O cara tinha uma alma antiga, parecia. E eu sempre eu era meio hippie, né? Na verdade, eu era Rastafari, né? Mas eu comprava minhas bugigangas tudo com o Kurt. E um dia eu lembro que eu pedi um desconto pra ele e ele falou bem seco que não. Falou não. E eu, então tá. Uma vez ele tava tomando uma coca. Eu, ô, Kurt, dá um gole dessa coca, eu passando assim. E ele tomando assim, falou, bah, pai, sabe que eu trabalho, né? Então, no meu corre, pá, compro pra mim as coisas. E eu na época fiquei meio puto, né? Falei, então tá, isso é mais de 10 anos atrás, tá, gente? Meio puto, então tá, isso aqui. Aí, um dia eu tô passando, eu nem ia comprar nada e o Kurt me chamou. Me chamou e etc. E a gente conversou e ele falou que ele ia pra outro lugar, enfim. Aí eu, então tá, me despedi dele. Um dia a gente se fecha, aquela coisa toda. E o Kurt falou assim pra mim na hora que tava indo, ele falou, tá, e vai com Deus, tal, Mike, não sei o quê. Talvez me chamem de Arão, muita gente conhece por Mike, que é meu primeiro nome. Das antigas, só das antigas. E ele, Mike, não sei o que, fica com Deus, não sei o que, cara, te cuido, não sei o que, te amo, tá? Fica bem e tal. Aí ele. A hora que ele falou isso, eu parei. Eram anos atrás, eu tinha outra mentalidade, né? Parei, ele me olhou e eu pensei comigo, falei, ixi, tá aí, o cara era massa pronto, é viado. Era tão massa o cara, pô, o cara veio aqui me falar uma dessa, Barça. E eu, só que eu continuei, isso na minha cabeça, mas eu continuei, beleza, valeu, tchau. Aí ele falou assim pra mim, ele olhou pra mim e falou assim, tu não entendeu o que eu falei, né? E eu falei assim, cara, tá tudo certo, cada um na sua, né, pá. Aí ele falou assim, eu falei que eu te amo, mas tu entendeu isso? Aí ele viu que eu já tava me espiando, né? Já tava meio que saindo fora ali, escorregadio. Aí ele falou assim pra mim, Mike, tu sabe de que tipo de amor eu tô falando? Ele é um cara espiritualizado, né? Todo um jeitão assim. Aí eu falei, pô, na real não entendi o que tu quis falar, mano. Aí ele falou assim, sim, tu achou que eu tava falando do amor igual todo mundo fala, né? Do amor, tu achou que eu queria te comer, eu queria te dar, né? Não sei o que, pau no cu, né? Ele falou. E ele falou, mas não, irmão, não. Eu vou te falar uma parada que fez diferença pra mim. E grava isso aqui que eu vou te falar. Ele falou pra mim. Ele nunca tinha me falado um bagulho, me dado mais abertura assim, tá ligado? Fora coisa que o cara conversava no cotidiano. Aí ele falou, Platão. Olha que viagem. Ele falou assim pra mim, Platão, que é conhecido por ser o pai da filosofia, né? Ele tinha um conceito pro que era amor, tá? Esse conceito, ele se chamava Eros. E é fácil de entender porque a gente pega do erótico, né? Enfim, o Eros, a palavra Eros, essa palavra ela vem de Platão, que ela significava esse amor praticamente que a gente sempre fala, o amor de desejo. Desejo principalmente por algo que eu não tenho, amor. Então seria amor-desejo. Eu desejo aquela mulher, eu desejo aquele homem, eu desejo aquela coisa. Mas depois que eu adquiro aquela coisa, não necessariamente eu gosto dela mais. Porque não necessariamente amo, daí eu desejo, gosto, mas não amo, né? Porque eu tenho amor, o amor é até eu conseguir aquilo, até eu conquistar aquilo. Depois que eu conquisto, não necessariamente amor. Eros, esse conceito dele, de Eros. Amor, Eros. Aí um dia ele tava dando as aulas dele, tava dando lá as palestras dele, né? Aí levantou a mão um rapaz, um dos alunos dele, falou, professor, muito respeito, mas eu discordo do senhor. Eu vejo amor
quando eu já consegui aquilo. Depois que eu consegui aquilo, eu tenho amor por aquilo. Até então eu tenho uma vontade daquilo muito grande, mas depois que eu conquisto aquilo, só com o tempo, depois que eu tenho aquilo, que eu consigo dizer que eu verdadeiramente amo. Ou seja, eu tenho amor de verdade depois que eu já tenho, que eu já conquisto aquilo, aquele alguém, aquela coisa. Depois que eu conquisto aquela coisa, que eu tenho ela, que daí eu tenho como amar ela de verdade, que eu tenho como amar com intensidade aquilo. E esse aluno dele, ele chamava Aristóteles, que era aluno de Platão, né? E ele é conhecido pai da ciência, né? Como a gente conhece hoje. E diz que muito tempo se passou, né? Depois eram dois grandes nomes, né? E se dizia que eles viviam tendo um debate sobre o amor. E eles falavam que seguidamente eles chegavam num ponto que eles não conseguiam mais avançar, eles não tinham mais tanto discernimento naquele momento, naquela época, para continuar, que é quando eles falavam do terceiro tipo de amor. O amor que você dá, não necessariamente o que a pessoa quer, mas o que ela precisa. Um amor que não tem a ver com eu ir conquistar, de eu ter vontade até pegar, ou se eu vou ter o amor depois que eu já conquistei. É o amor pelas coisas, ou pelo próximo, ou enfim, pelo cônjuge, ou pela parceira, ou pelas coisas, enfim. Mas é eu fazer pelas pessoas, ou eu desejar pelas pessoas, enfim, pelo que elas precisam, e não necessariamente pelo que elas querem. Esse era um dos ensinamentos de Jesus sobre o amor, que era o terceiro tipo de amor, que era chamado de ágape, é chamado até então de ágape. O primeiro amor de Platão, ele é chamado de eros. O segundo amor de Aristóteles, ele é chamado de filia, é com PH, PHI, filia. O terceiro amor, ele é chamado de ágape. Aqui, eros, eu amo coisas que eu necessariamente não tenho ainda. Faço coisas, ou seja, eu faço coisas pelas pessoas. Enfim, faço coisas pelas pessoas até eu conseguir o que eu quero delas. E depois que eu consigo, não necessariamente mais tenho tanto aquele desejo de estar ali, ou ajudar, ou estar junto, enfim, porque eu já consegui. E a gente também não precisa ser como pilha. A gente não precisa fazer, ou enfim, ser indiferente ou não ser tão tesuoso, digamos assim, enquanto a gente não conquista, e só vibrar muito ou fazer pelas pessoas depois que a gente já tem algum laço. Não preciso fazer pelas pessoas depois que a gente já tem algum laço, ou ajudar elas depois que a gente já tem alguma coisa, que ela já é do meu grupo, digamos assim, depois que eu já a conquistei, digamos assim. A gente pode fazer pelas pessoas, ou pode dar para as pessoas, independente da situação que for, o que elas precisam, e não necessariamente o que elas querem. Ágape, o terceiro tipo de amor. O que isso tem a ver com a comunicação, Arão? Quando a gente não é focado em pegar o que as pessoas querem e depois sair fora, quando a gente não quer só sugar das pessoas, a gente não quer sugar das pessoas e depois que a gente consegue o que elas querem, a gente ir embora. E a gente também não quer ser passivo com as pessoas, tempo o suficiente para a gente conquistar ou querer aquelas coisas, esperar pela boa vontade delas até que elas queiram aquela coisa com a gente, para daí a gente valorizar. A gente pode valorizar as pessoas desde já, mas a gente dá para elas o que elas precisam, não necessariamente o que elas querem. Parte da nossa comunicação, quando a gente chega em um lugar, é a gente ler as pessoas, a gente conviver, a gente ter trocas com as pessoas. Quando a gente aprende primeiramente sobre nós, a nos ler, a entender quem somos, assim a gente pode entender as pessoas. A gente pode entender da personalidade das pessoas. Essa pessoa, ela é um pouco mais introvertida, ela é um pouco mais na dela. Posso usar a maneira de comunicação assertiva com essa pessoa, que a gente já falou nas aulas anteriores.
Agora eu consigo dar uma lida, entender primeiramente sobre o meu temperamento, eu posso entender também sobre o da pessoa. Eu sei que ela é uma pessoa bem melancólica, ela é introvertida e ela é melancólica. Eu posso usar a comunicação, entendendo disso, eu posso usar de uma comunicação boa para ela, para ajudar ela a se comunicar comigo. Ou essa pessoa, ela é mais sanguínea, enfim, ela é mais de contato, ela é mais de toque, ela é mais desenrolada, enfim. E esses são os tipos de pessoas que geralmente nos botam no bolso, tá? Tu aprender a entender essas pessoas, a ler elas. Tu entender que independente do que eu for falar com qualquer pessoa que seja, tá? Independente de eu for falar com qualquer pessoa que seja, eu dou pra essa pessoa, ou deixo ela tirar de mim o que ela precisa e não necessariamente o que ela quer. Não importa o tipo de pessoa que eu vou falar, a gente lê as pessoas é uma etapa. Agora a gente saber a ter postura com as pessoas é uma outra etapa. Porque não adianta tu conhecer de pessoa, tu saber ter uma comunicação assertiva, se toda vez tu vai abrir as pernas pra todo mundo e qualquer um vai fazer o que quiser contigo. Tu saber da intenção da pessoa, tu saber como chegar pra pessoa, mas ela, do jeito dela, ela te pega, te bota no bolso, te vira do avesso, te tira tudo que tu tem e depois sai andando, dando risada da sua cara. Entendeu? Isso aqui é sobre você voltar a ser foda, ou seja, você parar de ser bobo, você parar de ser boba. É muito importante que tu aprenda a ter uma comunicação assertiva, mas não ser palhaço de ninguém. Usar isso pra não ser palhaça de ninguém. Tá, e o que tem a ver esse amor com a comunicação, Arão? Tem a ver que se tu entende que a mentalidade do próprio Jesus, independente de religião, tu não conhece ele, se tu não tem intimidade, tudo bem. Ele era um cara foda, ele era um cara brabo, mas geralmente a gente conhece a imagem do Jesus bonzinho, só do Jesus bonzinho. Mas mesmo Jesus bonzinho, a visão que ele tinha de amor, segundo, dois dos maiores filósofos ou dos maiores cabeças pensantes que existiram, é que ele era aquele tipo de amor que dá o que precisa, não necessariamente o que quer. E às vezes a gente dá o que quer, o que a pessoa quer, porque a gente tem medo de ser malvado. Ou porque Deus vai nos castigar se a gente for malvado. Ou porque as coisas vão dar errado, o universo vai dar errado se a gente for malvado. Não é ser malvado, é você gostar de você. É você não se sentir mal com você e você aprender a usar uma das coisas que você já tem, que é a sua comunicação, a sua postura, a sua leitura de pessoas, a sua leitura de ambientes. Você saber ler ambientes, você detecta como é que é, não é armadilhas a palavra, você detecta intenções. Se você sabe ler pessoas e você sabe ler ambientes, você sabe ler intenções. Tem gente que você pega e ela tá fedendo a podre, tá fedendo a trapaça, tá fedendo a trambique. E você não sabe ler as pessoas e você acaba sendo vítima. Não, vítima é uma palavra muito forte. Você acaba sendo coagido e você não tem ferramentas. Uma dessas ferramentas se chama comunicação. Mas avançando na comunicação assertiva. Você entender de comunicação assertiva. Então, o primeiro ponto para você ter a comunicação assertiva é você entender sobre personalidade das pessoas. Só que a personalidade ela muda com o tempo. Então você ir mais a fundo e você entender sobre o temperamento da pessoa. Temperamento não muda. A gente no máximo tempera, aprende a lidar com isso, mas não muda. Entendeu? Temperamento, geralmente a pessoa vai ter para a vida toda o mesmo temperamento. Depois disso, identidade. Mas a gente não falou de identidade, isso a gente falou de ágape, de amor. Isso. Uma das partes da identidade é o amor, tá? Só que eu precisava terminar de falar essas coisas pra te entender, porque isso daqui da identidade, quando você destrava em você, vira uma doideira. Você vira o giraia, tiro, porrada e bomba. Aí você aprende a agir. Porque até aqui eu tô te dando a introdução do como agir, entendeu? Ler pessoas é uma coisa, agora você saber se posicionar, se comunicar, ser um leão, parar de ser a gazela, parar de ser a zebra, é outra coisa. Entendeu? Então, você aprender a ser o leão e você deixar de ser a gazela. Hoje, talvez você tá deixando de ser a gazela porque tá entendendo sobre comunicação assertiva. Tá aprendendo a ir e pegar o que é seu. Tá indo ir e ajudar a pessoa. Sabe aquele cara que faz? Tá indo pegar a pessoa, ajudando ela através da comunicação a ajudar você, a ajudar as próximas pessoas a tomar uma atitude que não seja só escrota e pensando nela.
ajudar ela, conduzir a pessoa através da comunicação assertiva. Você tem que entender sobre você, você tem que saber ler as pessoas e você tem que entender que você dá para as pessoas o que elas precisam e não o que elas querem é bom. Porque se a gente dá só o que elas querem, elas vão pegar tudo de você e não, você vai ficar sem nada. Próximo vídeo eu vou falar sobre a identidade. Já tem no link aqui que você pode olhar, mas eu vou aprofundar sobre identidade e te mostrar como você tendo uma comunicação assertiva, como você ter a identidade revelada faz muita diferença pra você e como você cuidar com as pessoas que você trombar que tiverem. Porque se você tromba com alguém que tem identidade revelada, fica ruim pra você. Tá? Beijos da minha família pra sua, tá? Se falamos.